fosfetanolamina sintética ainda não está sendo produzida por nenhum laboratório desde que o da USP fechou no início de abril. E milhares de pacientes que haviam entrado na justiça estão sem acesso ao medicamento. A questão da patente é um dos entraves. Os pesquisadores só admitem abrir mão dos direitos sobre a fosfo após a conclusão dos estudos e sob a condição de que ela seja distribuída pelo SUS gratuitamente ou a baixo custo. Nós precisamos que os colegas que detêm a patente, ou imaginam que detêm a patente, a disponibilizam. Quando eu digo que imaginam, é que há um pedido de patente, não há uma concessão de patente. Então, isso precisa ser disponibilizado a algum órgão público ou vendido a alguma empresa. Quer dizer, no momento em que você segura a propriedade intelectual de algo, ao segurar a propriedade, você evita que outros estudem, que outros pontos avancem. No momento, pode ser, inclusive, isso é uma questão judicial e eu não sou advogado. Por que não foi dado entrada ainda a esse pedido na Anvisa? Já faz uns 2 anos que nós estamos nessa luta, nessa discussão aqui. Eu não acredito também que os cientistas do mundo inteiro do Brasil sejam contra um produto, um medicamento que possa salvar vidas, que possam curar pessoas, porque nem todos os cientistas são mercenários. As visitas que eu tenho na Anvisa estão todas registradas. Eu viajei para o Rio de Janeiro com o presidente da Anvisa para fazer dados clínicos, onde a unidade fabril chamada Farmanguinhos faria tudo. Eu tenho assinatura nas atas do próprio presidente da Anvisa, desde que eu transferisse a patente. Então, é por essa razão que lá não existe um documento. Desculpe, desde que eu fornecesse a patente para a Fiocruz. É o que está escrito aqui. E não poderia fazer isso? Não, ele está cedendo. Hã? Ele está cedendo. Bom, se ele liberar a patente, senador, no outro dia essa discussão aqui acaba. A gente faz um pedido de patente e, de repente, a gente se vê desprovido desse direito para passar para um terceiro sem a garantia de que isso vai ser tocado para frente. Direito de propriedade reconhecido pelo cidadão. Se amanhã o professor, o grupo, resolver realmente andar com essa patente para fora do Brasil, adquirir o royalties, ou seja, lucro para repassar para qualquer finalidade, então esse direito tem que ser desprovido da gente para que a ciência possa andar? Então, me perdoe. Em relação à patente, eu acho que está havendo um certo desconhecimento da questão. O pedido de registro de patente feito no INPI pelos pesquisadores, em relação à síntese da molécula, ele foi feito com os pesquisadores, tanto como titulares e inventores da patente. E a titularidade que tem que ser institucional. Isso também gerou uma dificuldade. Eu queria saber como está a situação das ações judiciais em todo o Brasil. A situação é de caos. Nós temos cerca de 45 mil ações judiciais em curso nos juízos estaduais e federais, dos quais 15 mil liminares já foram concedidas. Por que a situação é de caos? O Instituto de Química de São Paulo, da USP, interrompeu abruptamente o encapsulamento da substância, da fosfetanolamina sintética. Então, as liminares começam a ser o quê? Descumpridas. As pessoas que já obtiveram a primeira remessa não irão obter a segunda remessa e o clima de desespero, de terror começa a bater. Os juízos federais e estaduais, eles têm a preocupação de determinar a juntada de documentação médica que comprove a melhora da situação do paciente após a concessão de liminares. Nós temos um robusto arcabouço probatório que indica simplesmente o quê? Uma melhora da qualidade de vida de mais de 15 mil pacientes. As evidências são enormes. Até as pedras já afirmam os fins terapêuticos dessa substância. A USP processou o Dr. Gilberto Chierici, desenvolvedor da fosfo, por curandeirismo. E quase como um mantra, a mídia insiste em chamar o químico de professor aposentado. Eu acho interessante quando escreve professor pesquisador aposentado, como se eu tivesse morto. E a minha inteligência, ela não é privilegiada. E nem necessariamente ela está acima ou abaixo dos meus colegas.
Eu não tive em Harvard, não tive lá, não tive nada, não tive em lugar nenhum. Mas eu tenho 450 trabalhos publicados. Todo mundo está falando de si próprio, porque eu não posso. Eu também sou um professor titular da universidade, apesar de ser aposentado. Mas eu publiquei muito e eu orientei muita gente. A primeira vez que li alguma coisa sobre o Dr. Gilberto foi na revista super interessante da edição número 100, que dizia que, falando justamente sobre a qualidade da ciência brasileira, colocava, e todos talvez não, muita gente talvez não saiba disso, mas colocava o Dr. Gilberto como do 46º melhor cientista do mundo. Então, aí eu fico pasmo quando, de repente, a USP, que teve ele lá a vida inteira e fazendo essas pesquisas, vai lá na delegacia da Polícia Federal fazer uma denúncia acusando ele de charlatanismo, curandeirismo e tantas outras coisas. É contraditório o argumento? E, sinceramente, eu saio convencido ao ouvir as apresentações dos cientistas que aqui defendem o uso desse tratamento. Por isso, a minha posição é que nós não temos que perder tempo. Temos que incentivar o máximo a possibilidade de produção e de uso dessa esperança. O ministro Celso também está considerando a possibilidade de, além dela avançar o processo dela como um fármaco, também possibilidade de ser utilizada como suplemento alimentar. Pedir a liberação disso como suplemento, isso é uma patifaria. Me desculpa. O que acontece com a liberação do suplemento? Suplemento não tem avaliação terapêutica. Esse vai usar uma dose, aquele vai usar outra dose, aquele vai usar desse jeito, aquele vai usar dessa forma. Ele vai cair em descrédito. A fosfetanolamina ela tem que ser estudada clinicamente para que a gente tenha os revés, os vieses, as dosagens, as excreções nos fluidos corporais, se ela cura e qual é a porcentagem, quais os tipos de tumor. Eu, particularmente, acho que ela não cura todos os tipos de tumor. Eu, particularmente, acho que ela não cura 100% dos tumores tratados. Eu conheço pacientes que tomaram fosfetanolamina, que não fizeram uso de radioquimioterapia, que tinham um sistema imune rígido e eles faleceram. Então, ela não é um composto milagroso. Eu sou médico, estou como parlamentar. Eu acho que essa ideia de levar fosfetanolamina para suplemento, isso não, porque aí é perder o controle, porque aí era perder um padrão. Eu acho que, comprovado tudo isso, tem que ser na linha do medicamento mesmo. Não há na Anvisa, até o presente momento, solicitação de pesquisa relacionada, pesquisa clínica relacionada à fosfetanolamina, assim como não há nenhum pedido de registro, nem como medicamento, nem como alimento. A base legal para registrar um produto como alimento é o decreto 9886. Nesse decreto fala que, se o produto tiver finalidade medicamentosa ou terapêutica, ele não poderia ser registrado como alimento. Entretanto, ainda que seja como alimento, um produto precisa apresentar evidências científicas aplicáveis. Hoje, pelos dados avaliados, no âmbito do GT, ainda não tem dados suficientes para serem registrados como alimento. A posição do INCA é que a gente prossiga com essa investigação. E impasses científicos existem. Eu acho que houve uma emoção grande nesse processo de divulgação de ambos os lados. O INCA, como está esperando chegar à fase 2, fase clínica 2, a minha proposta é que a gente faça um seminário científico, reunindo os pesquisadores que estão sob encomenda do MCTI, com os pesquisadores envolvidos com um grupo de inventores e que a gente possa caminhar. Qual é o próximo passo que o Ministério da Ciência e Tecnologia pretende dar ou não dar? Os próximos passos estão sendo feitos testes clínicos fase 1. Ao terminar esses testes, os resultados são preliminares, nós insistimos aqui bastante, são resultados preliminares. Ao final desses testes, o Ministério de Ciência e Tecnologia vai trazer um outro grupo de pesquisadores independentes para avaliar o que foi feito. Sim. Ciência, nós funcionamos, o senhor sabe, dessa forma, e a partir daí decidir sobre a segunda etapa dos testes. Muito obrigado a todos e a todas pela paciência, pela concentração num tema tão importante. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV.
Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.